Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, diz o Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, onde comentamos a Bíblia de forma objetiva, clara e sem arrodeio. A finalidade do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos incentivar a ler a Bíblia todos os dias. Falou assim William Hendricks: se você quiser entender a Bíblia, tem que aprender a ler melhor e como se estivesse lendo uma carta de amor. Hoje comentarei Êxodo capítulo 11. O conteúdo deste capítulo, meu irmão, é fortemente ligado ao capítulo anterior. Ao que tudo indica, no curso do diálogo nada amistoso do faraó com Moisés, não com Arão, observemos isso, o Senhor falou com Moisés, ok? Assim, a conversa do capítulo 11 é a continuação do capítulo 10, sem que Moisés tivesse ainda se retirado da presença do faraó. Ficaria sem sentido o encerramento do capítulo 10, em que o faraó ameaçou Moisés de morte caso aparecesse novamente na sua presença. E Moisés respondeu dizendo que nunca mais veria o rosto do faraó. O capítulo 11 registra o anúncio da 10ª praga sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos, homens e animais. Também informações e instruções de Deus para Moisés acerca de como proceder. Êxodo 11, do 1 ao 10. O anúncio da 10ª praga, a morte dos primogênitos, ocupa apenas 10 versículos. O Senhor informou a Moisés que enviaria a 10ª e última praga. Esse é o assunto. Seria a morte de todos os machos primogênitos dos egípcios. Primogênito é aquele que nasce primeiro, e a morte seria tanto de homens como de animais. Informou também que, depois desta calamidade, o faraó expulsaria os hebreus do seu território. Na sequência das suas diretrizes, Deus mandou Moisés orientar os hebreus a pedir aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. No curso dos últimos acontecimentos no Egito, o Senhor foi colocando graça no coração da sua população pelos hebreus, principalmente por Moisés, que passou a ser honrado até pelos conselheiros do faraó. Dessa forma, não ficou difícil deles terem em mãos aquilo que queriam. Deus então apenas reforçou o que já havia falado em Êxodo 3, 21 e 22. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. As israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. O termo despojar remete para as situações em que o exército conquistador saqueava os pertences do exército vencido, ok? Moisés então foi ao faraó e o alertou que, por volta da meia-noite, o Senhor passaria pelo Egito e todos os primogênitos apenas do Egito morreriam. Também que o Senhor não pouparia nem o filho mais velho do faraó,
o herdeiro do trono. Eita! Morreriam todos que abriram a madre, incluindo os filhos das escravas, dos sacerdotes e as primeiras crias dos gados. Seria um pranto terrível como nunca houve antes, nem jamais haveria. O pranto do luto dos egípcios eram gritos muito altos, ensurdecedores, meu irmão. Nesse episódio da mortandade, os israelitas que viviam humilhados e detestados pelo faraó não teriam sequer um cão latindo contra eles. Moisés foi desenvolvendo seu discurso e entrou numa parte que deve ter mexido profundamente com o orgulho do faraó. Todos esses seus conselheiros aí se ajoelharão diante de mim, suplicando a minha saída. Só então eu sairei. Moisés deve ter enchido os pulmões, meu irmão, durante a sua fala, pois o texto diz que, com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Vou trazer uma breve reflexão. Tudo vinha dando certo devido à obediência de Moisés à palavra de Deus. A obediência ao Senhor, nascida nas entranhas, é infinitamente mais importante que qualquer mecanismo religioso. O obediente, ele é discípulo, e o discípulo imita a conduta do seu mestre. Na antiguidade, o mestre ia caminhando e destilando sua sabedoria, e os discípulos iam pisando nos seus passos, dando mostras de quem nutria profunda admiração ao ponto de agarrar-se com todas as forças da alma para reproduzir o caminhar. E pisavam exatamente em cima. Por quê? Porque tinham certeza que aquele caminho levava ao destino almejado e com segurança. Moisés tinha a característica do discípulo, mas também do mestre. No caso do mestre, ele era aquele que ensinava com as palavras e com a conduta. Que eu diga a seu discípulo Josué. No entanto, meu irmão, o discípulo não está imune do erro. Teve situação em que Josué agiu infantilmente. Eu cito aquele evento dos 2 profetas que ele sugeriu Moisés inibir. Noutras ocasiões, ele não percebeu a ação do povo contrária a Deus. E noutra, tomou decisão por conta própria, colocando em risco a integridade do povo. Eu cito o episódio dos gibeonitas. Ou seja, o povo que serve a Deus, preste bem atenção, é humano, é limitado e erra às vezes feio, meu irmão. A diferença é que não se conforta enquanto não é perdoado. Insiste nisso. Digo tranquilamente, as nossas fraquezas nos levam à conclusão que, de fato, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nossos atos de justiça são insuficientes para angariar qualquer barganha com Deus. Por sua vez, a obediência sem esperar recompensa, ela atrai as recompensas do alto porque o Senhor é bom. A Ele então toda a glória, meu irmão. O melhor de nós não corresponde ao menor mimo que o Senhor nos faz. O seu favorecimento é fruto do amor, da bondade, fruto da misericórdia. Quando essa ficha cai, a vida se torna mais leve. Agora veja, o reconhecimento de quão pequenos e dependentes somos se manifesta quando a gente se aproxima dele. Essa aproximação, ela atrai o sentimento de contrição e isso nos oferta oportunidade de perceber, ainda que não plenamente, quão grande é o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não deixemos fugir entre os dedos as oportunidades de abraçar a graça. Deus nos ama, mesmo com o nosso discipulado capenga e serviço às vezes inconstante. Tem mais, o Senhor conhece os nossos adversários, digo, o diabo e a natureza humana. O primeiro, obstinado que é,
pesquisa minuciosamente, é o psicólogo do mal. Ele pesquisa os nossos limites e coloca tropeço no caminho diuturnamente. Já a natureza humana faz de tudo para nos desencorajar, para nos abater, apavorar. Ela vai nos entupindo de medos e autocomiseração. O bom disso tudo é que o Senhor, assim como fez com Moisés, Ele vai renovando nossas forças por meio de repetições riquíssimas da sabedoria do alto. E nos finais de cada batalha, mais experientes, nós testemunhamos como salmista: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, versículo 71. Oremos então. Santo Deus, tens liberdade de nos quebrar e refazer. Usa a clemência. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.